Paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar mais um vídeo aqui para falar com vocês sobre Salmos, número 28. No vídeo anterior eu gravei Salmos 26, que é uma oração do justo, e eu achei muito fofinho o que Deus fez. E agora também não vai ser diferente. E hoje eu trouxe para nos fortalecer com o tema Deus é a nossa força. E o que está escrito no Salmos 28, 7 irá nos ajudar a termos forças em Deus, forças no seu nome. Mais um salmo de Davi, suplicando ao Senhor por ações de graças, e Ele nos dará. Então, vejamos primeiramente aqui o que o Senhor nos relata diante desse fato, desse Salmo 28, mais especificamente o versículo 7, que diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Ele é a minha força, Ele é o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele, no coração de Deus, fui socorrido. Por isso, o meu coração exulta, se alegra, e com o meu cântico o louvarei. Só que estendendo um pouquinho, diz assim no versículo 8: o Senhor é a força do seu povo, ou seja, Ele é minha força. Foi a força lá do rei Davi, é a minha força, é a tua força, é a nossa força, é a força do seu povo. O povo que escolheu a Ele para seguir e para servir. Tá? É desse povo que eu estou falando, do povo que quer Ele no seu coração, que aceita Ele, né? Ele é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. E no 9, que é o último desses salmos, diz assim: salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Essa é a nossa esperança também, que o Senhor nos abençoará, nos abençoa a tua herança, e apacenta, e salva, e exalta para sempre. Lindo, não é? E diz assim que a Bíblia sempre apresenta Deus como a nossa força. É a força da sua igreja na terra. Os estudiosos das línguas originais da Bíblia, eles o chamam de Adonai Maoz Hayai, o Deus que é a força da minha vida, de Netzar Israel, aquele que é a força de Israel. O Senhor é a força do seu povo. Deus é a nossa força e a nossa disposição para lutar e vencer, vem do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. A palavra força, ela é sinônimo de robustez, poder, vigor, né? Pujança física. Lindo, né? Essas coisas são palavras que a gente não ouve comumente, né? Autoridade e exercício da vontade. Olha só, em relação ao nosso Deus, ninguém consegue medir forças com Ele. Ele é o Deus fortíssimo, todo-poderoso e invencível. Nessa qualidade, Ele é o que fortalece o seu povo. E vejamos por quê? Na presença de Deus como a nossa força nas Escrituras. Diz assim, em Juízes 6:14, o Senhor diz a Gideão: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Em Juízes 16:19, após Sansão revelar o segredo de sua força a Dalila e ter-lhe permitido cortar as 7 tranças do seu
comprido o cabelo, retirou-se dele o quê? A sua força, porque a força de Sansão estava nos seus cabelos. Isso mostra que Sansão, cujo nome significa sol, não tinha força própria. A sua força vinha de Deus. Em 1 Samuel 2,4, Ana afirma: o arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Só um pouquinho. Então, pessoal, eu dei uma pausa aqui por causa da música ali fora. E diz assim, em 2 Samuel 22:33, Davi expressa dizendo: Deus é minha força, a minha fortaleza, e Ele aperfeiçoa o meu caminho. Pode-se dizer também que Deus é a minha fortaleza e a minha força, em algumas versões. Em 2 Samuel 22:40, Davi ainda diz: pois me cingiste de força para o combate e me submetestes os que se levantam ou se levantaram contra mim. 1 Reis 19:8, é dito que o profeta Elias se levantou, comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Em 2 Crônicas 25:8, Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Em Neemias 8:10, que a alegria do Senhor é a força de vocês. O patriarca Jó afirma também que o Senhor sabe ajudar o que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor. Isso está em Jó 26:2, certo? Em Samuel 29:11, o salmista diz: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Em Salmos 84:5, o salmista diz assim: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados. Em Isaías 40:29, é dito que o Senhor fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aleluias. Em Salmos 84:7, o salmista ainda afirma que os que habitam na casa de Deus vão de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Em Efésios 6:10, o apóstolo Paulo nos aconselha onde devemos buscar forças para vencer. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós concluímos então nessa mensagem novamente de hoje. Nenhum ser humano pode confiar no quê? Na sua própria força. Não existe nenhum competidor invencível e nenhum lutador imbatível. As pessoas não vencem pela sua força. A nossa força, ela vem de Deus. Deus é a nossa força. Que Deus te abençoe e te guarde. E até um próximo vídeo. Com a paz do nosso Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém? Até lá. Tchau.